Amigos do Saúde Digital, hoje você vai sair daqui deste episódio sabendo tudo como gerir sua clínica. Talvez você é médico que está nos escutando e é uma dor, porque o médico não é treinado para fazer gestão. Mas muitos dos médicos tomam um caminho do empreendedor, abrem clínicas, consultórios, e agora? Como é que fazer? Então, nós trouxemos aqui um casal de médicos, o Luiz Gasparini e a Nancy Gasparini, que empreendem com clínica e escreveram um livro, Como Administrar Sua Clínica. E eles vão contar um pouquinho aqui para a gente. Eu estou feliz de recebê-los, meus colegas. Conheci o Luiz, estava dando uma palestra na Sociedade Paulista de Radiologia, não, né? No Colégio Brasileiro. Não, foi na Sociedade, SPR. E tinha alguém lá fazendo umas perguntas muito legais para mim. Eu fui falar sobre marketing digital. Eu falei, cara, esse cara é diferente. Depois trocamos, fizemos um bate-papo ali nos corredores e estamos aqui hoje gravando esse podcast. Mas vamos começar pela Nancy. Primeiras damas, quero que você me conta do seu background, Nancy. Primeiro, Lourdes, a gente queria agradecer essa oportunidade de dividir as dores que são comuns aos colegas. Meu nome é Nancy Gasparini, nós somos casados, já fizemos bodas de prata e a gente tinha esse sonho. Eu me formei em medicina na USP de Ribeirão Preto e a gente tinha esse sonho de empreender. E a gente percebeu que precisava estudar gestão. Então, há 26 anos eu estou estudando bastante gestão. Fiz o MBA em Economia Comportamental, porque achei que as pessoas tinham um impacto importante no negócio. E aí nós estamos caminhando para inovação. Então, a gente não para, a gente sabe que a gente não para de estudar, né? Exatamente. E aí, Luiz, como é que foi, como que é o seu background médico? Conta um pouquinho da história. Bom, eu sou médico, formado em Ribeirão também, fiz residência em radiologia, tenho título de especialista em diagnóstico de imagem, também habilitação em ultrassom. E eu, durante esse período da empresa, eu fui muito focado no trabalho, né? Na execução dos exames, no planejamento da arquitetura da clínica para ter maior eficiência, né? Agradeço muito aí a oportunidade de a gente estar aqui. O meu foco hoje é a sustentabilidade. Eu acho que nós médicos não temos muita noção da sustentabilidade no longo prazo da clínica. E quando você fala em sustentabilidade, a gente já estava falando sobre isso, talvez mais do que sustentabilidade, é viabilidade do negócio, né, Luiz? Porque se a gente não tratar de alguns conceitos, se a gente não pôr em prática alguns conceitos que nós vamos falar aqui hoje, uma clínica médica corre muito risco. Eu acho que desaparecer, né? De desaparecer. Isso. Então, esse é o nosso papo aqui hoje. Mas antes, vamos começar do começo. Queria saber como que tudo começou. Como que vocês decidiram não seguir o habitual da maior parte dos médicos, né? Vocês dois se formam em radiologia. O habitual é ir trabalhar para outra pessoa. Vocês, desde o começo, quiseram abrir o negócio. Como foi o começo? O começo foi muito simples, né? Eu tive o privilégio, na minha residência, de vir um profissional que já estava no mercado há bastante tempo, formado pela mesma faculdade, radiologista, veio falar dos caminhos que a gente teria. E eram 3 caminhos que ele falava. A gente poderia trabalhar como funcionário, como empregado, ter uma vida boa, sem muitas dores de cabeça, sem muito compromisso com quebra de equipamento, investimento. A gente teria a oportunidade de entrar numa empresa já existente, numa clínica já existente, como sócio. Você acabaria ganhando um pouco mais, mas teria dores de cabeça de investimento, de participação, de eventualmente ter discussões com sócios, ou você poderia empreender a sua própria clínica. Quando ele fala isso, nossa, vem um sonho na minha cabeça. Eu posso ter a minha própria clínica do jeitinho que eu quiser. Eu achei aquilo lá uma ideia incrível. Então, a ideia do empreender começou como um sonho, mas sem noção de administração, sem noção do que é empreender, né? Das dores que vão vir depois. E o começo foi difícil, tá? Assim, vocês já sabiam como empreender, como gerir, como que foi? Não, a gente só tinha um sonho. O pai do Luiz deu um dinheirinho para a gente dar entrada no apartamento. A gente comprou o primeiro ultrassom Doppler colorido de Santos. Meu pai quis morrer.
Ele quase quis morrer, aí a gente ficou na casa de saúde, dentro de um hospital de 120 leitos. Era trabalho 24 horas, eu não pude me despedir da minha avó quando ela faleceu, não pude ver o casamento da minha irmã. A decisão de ir para o hospital é que a gente entendeu e foi orientado a isso, que ali seria o melhor berçário para uma clínica. Mas era o pior tipo de emprego para o radiologista, ou seja, plantão 24 horas. A gente recebia metade a 1/3 do que os nossos colegas que se formavam na mesma época. Então, nossos colegas viajando, passeando, tendo vida normal, né, gente? E a gente lá com aquele sonho de empresa, ralando, feito doido. Mas esse é o caminho do empreendedor, né? Do empresário, do dono do negócio. Tem esse ônus, né? Agora, quem tem esse bichinho aí para empreender, quem quer empreender, se identifica com isso, né? E eu entendo que vocês foram seguindo e prosseguindo. E quais são esses aprendizados dessa primeira fase? Assim? Então, a gente trabalhava muito para pagar a conta. E a gente não tinha essa visão macro de pessoas e processos. E a gente tinha muitas caças bruxas, sabe? Quem foi que fez isso? A gente não imaginava que seriam os processos que chegaram a pessoa a ter aquela atitude, aquele comportamento. Essas bruxas, assim, a gente detectava um erro, se não, esse funcionário é muito ruim, vamos ter que trocar. Trocava o funcionário, continuava o mesmo erro. Porque o problema é o processo. Então, a ONA ajudou muito a gente nisso. A gente começou a fazer cursos, mas voltava para o redemoinho, não conseguia implementar nada. Aí a gente percebeu que a gente tinha que desacelerar uma parte para poder ter essa visão macro do que estava acontecendo. Aí a gente começou a implementar os processos, começou a ter consultoria Lean, da Vanzolini, a Fundação Dom Cabral entrou com pontapé inicial, fazendo monitoria. Foi realmente começar uma consultoria de certificação de qualidade. A gente começou com a ISO, que não é nem especializada em saúde, mas já nos ajudou muito, porque pegou cada livro e deu função para ele, deu responsabilidade. E naquele começo era muito difícil para ele, porque o telefone não parava de tocar para resolver sempre os mesmos problemas. E dava mal-estar. A gente lá discutindo estratégias e a coisa lá fora pegando fogo. É engraçado que o médico se sente mal para parar para pensar nas horas que ele fica na clínica, parar para pensar em estratégia para ele é como se ele fosse, sabe, vagabundo, não estivesse trabalhando. Essa sensação que a gente tinha. Para ser um sacerdote a gente do trabalho, para tocar, né? Para baixar a pilha. Então, quando a gente teve que parar para pensar, falamos, nossa, mas a gente vai parar para pensar em estratégia. E assim, aí a roda está girando, né? Eu entendo que a clínica, quando eu fui no toque, vocês estavam com um movimento já alto, a demanda estava até superior ao que vocês imaginavam, então você teve um crescimento rápido. E como conviver com isso, né? Porque o pensamento mais simples, assim, menos elaborado, é que se a gente está faturando, está dando certo, vamos continuar desse jeito e vamos empurrando com a barriga. Mas vocês perceberam que não estava legal, porque os processos não funcionavam, e por mais que a clínica estivesse faturando e lucrando, não teria isso uma sustentabilidade, né? E aí vocês foram beber em fontes que todos os setores da economia fazem. Estudam gestão, estudam administração, MBA, Fundação Dom Cabral, Vanzolini, e pegaram esse conhecimento. Mas aí tudo bem, até aí tem 2 passos que você que está nos ouvindo deve ter em mente. Primeiro é tomar consciência do problema. Cara, eu faturo, eu tenho lucro, mas eu sei que isso não está legal, porque isso não vai ser sustentável. Eu não consigo, esse carro, ele vai quebrar lá na frente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é procurar ajuda. Vocês foram procurar ajuda nas consultorias, na educação. O terceiro é implementar, é executar o que aprendeu, é sair da teoria e vir para a prática. Que aí eu quero escutar um pouquinho de vocês, depois que a ficha caiu, como executar isso. Sempre pedir ajuda, né? Assim, você trazer cursos para dentro da empresa, trazer consultores é fundamental, porque você sozinho é muito difícil, né? Sim. É uma mudança de cultura. A cultura, ela demora anos para ser implementada. Então, para todos entenderem
a comunicação ficar efetiva, a pessoa entender que o modo como as coisas são feitas hoje não funciona e você mudar aquele perfil, tem uma certa resistência do colaborador. Então, hoje a gente tem 280 pessoas que têm a mesma cultura, mas isso demorou para implementar. E a importância do colaborador, né? A gente, quando começou a empresa, a gente não tinha essa noção de como o colaborador é fundamental. É a máquina, entre aspas, né? É o motor mais importante da empresa, não são as máquinas tecnológicas que você tem. É toda essa equipe unida numa cultura alinhada com o mesmo objetivo. Que esse objetivo você que vai definir, né? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é produzir exames maravilhosos, ótimo. Meu objetivo é acolhimento do paciente. Né? E quando a gente está falando de saúde, esse ponto, eu acho que ele ainda ele tem um peso maior, né, do time, os colaboradores desse time. Esse time compartilhar de um mesmo propósito. Isso, para mim, é muito claro no negócio digital, no empreendedorismo digital, na inovação, e também é muito claro na saúde, porque se você não conseguir transmitir essa cultura para quem está lá na ponta atendendo o seu paciente, você não vai conseguir passar essa mensagem, essa imagem para o seu cliente. E você não vai ser sustentável. A gente deixou o microgerenciamento. Então, a gente tinha que ficar, às vezes, lá na recepção, lá no call center. Hoje, a gente pode viajar, por exemplo, eu posso tirar férias que eles não ligam mais. Antes, a gente não conseguia viajar. Então, a gente ficava viajando e no meio da viagem alguém ligava, quebrou a máquina, olha, aconteceu isso. Sabe, Lorenzo, o que eu percebo, Nancy, é que a gente conversando com outras clínicas, muitos ainda estão nessa fase que a gente já passou. E é uma dor muito grande. A gente sentiu isso na pele, comprometia o nosso relacionamento familiar, com filhos, com pais, né? Você não tinha tempo porque você era bombardeado o tempo todo de problemas, de apagar incêndio. E para você resolver isso, tem que ter essa organização, tem que ter esse investimento em processos, em mudança de propósito, e mudança de cultura. Para a sua equipe trabalhar junto e alinhada e sabendo para onde ir, né? E desenvolver autonomia, tirar hierarquias, né? Então a gente diminuiu o número de graus de hierarquia e a gente desenvolveu autonomia. Fazendo o que o Jeff Bezos fez na Amazon, a decisão número 1 e número 2, o número 1 é aquela que tem consequências horrorosas financeiras. Por exemplo, aí comprar um equipamento caríssimo errado. Isso, por exemplo, e tem a decisão 2, que é aquela que se a gente errar, não vai ter grandes consequências, a gente vai falhar e vai aprender. Então, isso desenvolveu autonomia. Um equipamento, talvez, na saúde, injetar um medicamento errado na veia do paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é número 1 total, né? E por isso que precisa desse propósito, desse alinhamento da equipe. E essa estrutura, ela tem que rodar macia, né? Você tem que olhar para o seu negócio e ver que as coisas... É claro que nunca vai ser mil maravilhas, mas você tem que ver que aqueles processos, eles estão indo e cada vez mais você consegue descolar um pouquinho desse negócio. Cada vez mais você consegue dar mais poder para as pessoas que estão, delegar, né, autonomia para as pessoas que estão embaixo de você, porque senão, na verdade, você vai ficar refém do seu negócio, vai ficar escravo do seu negócio e o seu negócio dificilmente vai crescer dessa maneira. Complementando o que você fala, Lorenzo, é perceber que o dono ou o médico, ele não vai ter olhos para a empresa em tudo. Então, quem vai ter olho para resolver problema lá na recepção, lá na telefonia, quem vai ter mais condição de enxergar isso é o próprio colaborador que está lá. Então, estimular essa autonomia, essa liberdade dele enxergar um problema, resolver, é muito importante para a sustentabilidade. E cria engajamento e diminui o burnout, né? Porque as perguntas que eles fazem é por quê? Por que estimula o engajamento? O que e como, que são perguntas de execução, aumentam a chance de burnout. Então, se você coloca ele para ter autonomia e pensar, você diminui, além de diminuir o estresse, você faz com que ele participe do seu projeto, do seu sonho. Perfeito. E a pessoa trabalha para o mesmo propósito seu, alinhada com o seu objetivo, e não
para ganhar um salário no final do mês apenas. Trabalhar um salário feliz, né? feliz. Vocês falam no comentário que usam a metodologia do OKR, né? Objetivos, resultados chaves, né? Então, assim, vocês setam os objetivos e os KRs, os resultados chaves, quem vai correr atrás é o time. E você tem que deixar, se for preciso do prato cair, vai cair. Exceto naquele caso. Sendo um prato, tudo bem. Não pode ser uma ressonância caindo. E não pode ser uma vida... uma vida sendo perdida. Né? E aí, esse é o ponto. E aí, uma vez que vocês têm essa consciência, investem em capacitação, investem em execução, aí a gente entra na tecnologia. Aí entra também na jornada de vocês que o mundo muda e essa clínica ela passa a sofrer influência, esse negócio passa a sofrer influência da transformação digital. Isso pode ser uma ameaça, isso pode ser uma oportunidade. Como vocês enxergaram o momento do digital dentro do negócio de vocês? Conta um pouco. Foi engraçado, né? Eu posso contar o comecinho? A gente fez uma viagem de navio com os amigos para o Panamá. Uma viagem simples ali. A gente estava com fome e o único lugar que tinha naquela época, naquele momento, era o McDonald's. A gente foi no McDonald's e a gente se deteve com um totem de autoatendimento, uma tela grande. Você ia lá, fazia o seu pedido, pagava e resolvia tudo. Eu pensei, caramba, uma loja de fast food tem um totem de autoatendimento e eu que tenho uma clínica que a gente tem equipamentos caríssimos, fazendo uns exames delicadíssimos, a gente que tem isso, é muito estranho, né? E assim, o consumidor, ele olha para as empresas, ele não distingue se você é uma clínica ou se você é uma loja de fast food, ele vai comparar uma coisa com outra. Né? Assim, gente, a gente precisa desenvolver isso, se já tem isso, é porque é possível desenvolver. Então, esse foi, assim, o primeiro choque tecnológico que a gente teve, e eu, como empreendedor, eu senti que se eu não fosse por esse caminho, as lojas de fast food iam ter esse atendimento, o cliente ia chegar na minha clínica e cadê esse atendimento? Então, eu senti essa necessidade já de começar a pensar no digital. Mas fala, né? Você tem bastante coisa pra uma falar. dica é ficar atento, né? Se você vai em outros locais, os médicos, os colegas, sempre absorver ideias, porque a gente tem essa noção que a gente só vai pegar ideias nas clínicas, e isso não é verdade, né? A gente tem que abrir a mente e estar sempre aberto para novas ideias. Mas aí a gente começou a fazer essa parceria com uma healthcare com TI, e aí a gente conseguiu criar o totem de autoatendimento, que a pessoa entra, já vai, você tem um back office para liberar quando ela marca pelo app ou pelo portal, e aí a pessoa chega, só digita o CPF, confirma ali os dados, quais são os exames, e o totem já fala, siga a linha azul, que vai fazer ressonância na máquina que é azul. Sim. Aí ela já segue. Fala do impacto para os colaboradores, porque quem desenvolveu esse totem foram os 200, todo mundo. Deu opinião, foi muito bonito. Lá, muito deu bonito. opinião, fez o user Não foi a experience. gente só. Não foi a gente deu ideia ali. Eles Mas participaram muito ativamente. Medo, né, Nancy? Fala do medo. É uma mistura de medo, De porque ser substituído? isso, Exato. a gente falou, a gente não vai tirar ninguém, a gente precisa de humanização, porque a inteligência artificial, as máquinas vão substituir trabalhos repetitivos, mas humanização e empatia, não, a gente deixou seguro que não ia tirar. E realmente aconteceu isso, a gente não dispensou ninguém. Todo mundo que saiu da recepção foi ou para o back office ou aumentou a humanização. Então a gente tem agora a jornada do paciente, experiência do paciente, a qualidade. Então a gente colocou essas pessoas que tinham uma vibe legal de humanização para áreas que elas poderiam desenvolver melhor essas qualidades que elas tinham. Perfeito. E aí eu vejo bem claro nessa história do totem, a Harvard Business Review, ela publicou um artigo, eles fizeram um estudo com 3 mil executivos ou pessoas inovadoras que marcaram diferença nos seus respectivos mercados. E aí eles conseguiram classificar características que essas pessoas inovadoras tinham. E aí, lendo esse artigo, eu criei um mecanismo para eu lembrar. O a quem, que é observação, associação, questionamento, execução e networking. Então, as pessoas mais inovadoras, segundo a Harvard Business Review,
ela tem quem? Elas são capazes de observar o McDonald's, associar com a clínica, questionar por que tem lá e não tem na minha, executar, não ficar só na ideia, vou fazer isso lá na minha clínica. E networking, para te dar sustentação para você voltar. Se você não tem network, você fica só no seu lugar. Então, é um belo exemplo de como inovar. E vocês trouxeram isso para o mercado de vocês. E aí, vocês perceberam que a tecnologia é fundamental e essa tecnologia precisa estar no core da empresa. Como foi isso? Bom, nenhuma empresa no futuro vai existir se ela não for uma empresa de tecnologia. Isso a gente aprendeu um pouco mais tarde, depois de alguns anos, né? A gente estudando. Então, assim, entendemos que se a gente não se transformar numa empresa de tecnologia, provavelmente a gente não vai estar vivo daqui a alguns anos. E aí a Nancy vai falar um pouquinho, porque a Nancy teve a ideia de fazer um núcleo de inovação dentro da clínica. Não um núcleo de inovação, porque inovação você pode fazer sem a TI, né? Ela resolveu trazer uma equipe. Conta, Nancy. É porque a gente tinha uma sociedade, a gente tem com o Totem, só que a gente sentiu dificuldade de comunicação, porque é difícil passar as dores para alguém que não está dentro da clínica. Porque as dores, elas ocorrem 24 horas por dia, então a gente sentiu... mais ou menos assim, um paciente assim, que reclama na recepção, que é mal atendido, a gente é uma dor enorme. Para a equipe de TI, ele olha para aquilo e se é um em 100, cara chato. Esse programa é maravilhoso, eu gastei, sei lá, 200 horas. Então, assim, é muito difícil, quem é muito técnico, ter essa sensibilidade, por exemplo, do atendimento humano. E a solução é internalizar essa TI, é ter como funcionário, como time, esse time engajado, profissionais de TI, foi o que vocês fizeram. Sim, a gente colocou uma equipe que fez tem 6 meses essa equipe, e a gente sentiu que tem dificuldades, é claro, então a gente tem uma dificuldade, mas melhorou muito a comunicação, mas a gente ainda está aprendendo com isso, mas o legal é que a gente tem aulas de criatividade, né, para toda a liderança participar, não é só o centro de inovação, não é focal, é a empresa inteira tem que pensar em inovação, e o legal é que todo mundo gosta de participar, porque se sente fazendo parte assim, dos projetos. Participando. E a gente fez um mapa, né? A gente conseguiu agora 2 propostas para venda até do mapa, que são um localizador do paciente. Então, como a gente tem uma clínica que ela é composta de 5 casas, às vezes é difícil de encontrar esse paciente. Então, se a gente der baixa da onde ele... Por exemplo, o paciente tem um combo, tem que fazer ressonância, ultrassom e raio-x, a gente sabe o momento que o paciente está. Então, se ele está na recepção, está no ultrassom, no raio-x. Então, fica mais fácil da gente gerenciar esse paciente para ele não se sentir perdido, ele se sentir acolhido e o pessoal da equipe operacional saber localizar esse paciente. A gente chama esse projeto de mapa. Então, vocês criaram um produto digital baseado na dor de vocês, que eu preciso localizar o paciente, navegar o paciente quando ele estiver dentro das minhas dependências. Até a questão de segurança do paciente, você é responsável por ele lá dentro. E aí vocês desenvolveram com essa equipe de TI, que agora é parte do seu time, um produto digital de localização, que quando ele dá baixa de um setor e vai para o outro, você consegue navegar ele. Na verdade, foi desenvolvido com a equipe operacional que sente essa dor, junto com a equipe de TI. A equipe de TI foi até a equipe operacional, eles conversaram, explicaram, e foi feito assim, junto. Legal, muito legal. É muito bacana. Muito legal. E a gente sabe do preparo, né? Quando o paciente está entrando, se tem paciente no preparo e a máquina está vazia, porque máquina vazia é prejuízo. É o maior custo da empresa. Né? Então, se tem 2 ali preparados e não tem ninguém dentro da máquina, a gente já... É interessante. A gente está num lugar que é muito competitivo. Santos é uma cidade vertical que as empresas são muito próximas uma da outra. Então, assim, qual a diferença dele no Lorenzo ou ele na Nancy? A distância é minúscula ali. Então, assim, para você sobreviver lá, você precisa fazer realmente muito para o seu cliente, para você conseguir trazer ele para você. Porque se você tratar ele mal, ele vai para outro lugar rapidinho.
E o que eu acho interessante é que esse ambiente hostil fez que a gente procurasse muita sustentabilidade. Então, todos os projetos que a gente pensa têm um cunho de sustentabilidade. Por exemplo, esse projeto da localização, ele aumenta a nossa eficiência operacional. Então, para a gente não ter a máquina parada por 1, 2, 3, 4 minutos a mais, acaba influenciando no resultado. Com certeza. E, Nancy, a gente caminhando para o fim, quantas máquinas de ressonância, quantos exames vocês fazem? Um pouquinho dos números hoje. Mega imagem, né? A gente tem 10 máquinas, considerando o Guarujá e o novo site que a gente vai ter. E a gente faz por volta de 5.000 exames de ressonância por mês. E ultrassom, cerca de 7.000. A gente faz muito exame, então se não tiver uma organização muito bem, a turma bem alinhada, podem ocorrer erros, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aqui o capital da empresa, só vocês dois que fazem parte do capital da empresa. Olha, quando eu fui no começo, eu conversei com bastante gente, e o que foi dito para mim é que ter sócio é uma coisa muito difícil. Então, assim, eu e a Nancy somos sócios, somos casados, né? É uma coisa, a gente é muito alinhado, mas, assim, a sociedade, quando a gente faz uma sociedade, a gente não pensa lá na frente. Então, assim, a sociedade, ela requer muito cuidado, muito carinho. Eu acho que hoje, para as empresas digitais, a sociedade tem um outro significado, mas toda empresa tradicional, naquela época, ter sócio poderia significar uma dificuldade, por exemplo, de fazer o que a gente fez, pegar o dinheiro do apartamento e investir no equipamento de ultrassom, né? Eu acho que, concordo plenamente, já foi falado isso aqui no podcast, a sociedade ela é fundamental, é igual um casamento mesmo, né? Eu passo muito tempo com o meu sócio, talvez quase o tanto de tempo que eu passo com a minha esposa, né, nessa fase. Muito alinhado, e tem que estar muito alinhado. E outra, para quem nos ouve, né? A sociedade ela não pode ser um atalho para você conseguir o que você quer. Assim como o casamento não pode dizer, tô triste, vou casar que vou ficar feliz. Não, o casamento não vai te trazer felicidade nesse sentido. Se você tá triste, alguma coisa está acontecendo, né? Eu sou pobre, vou casar para ficar rico. Cara, é a mesma coisa. Eu tô, aqui tá difícil, eu vou fazer uma sociedade para acelerar, sendo que você não conhece a pessoa, você não tem intimidade, você não tem relacionamento, você não sabe o caráter, não sabe os valores. Então, eu acho que é fundamental esse passo da sociedade. Mais um aprendizado aqui para a gente. Para a gente encerrar, queria que vocês deixassem uma dica do nosso colega que nos ouve aqui, nosso early adopter da saúde. Quem nos ouve são os empreendedores, são aqueles que estão fazendo como vocês, de ir atrás e chegar e desbravar, né? E vocês contaram um pouco das dificuldades. O que é um aprendizado que você, Nancy, pode compartilhar? Eu acho que o mais importante, mais do que as máquinas, são as pessoas. Então, tem um livro de Neurociência para Líderes, que eu li agora, recentemente, que ele fala que se o Martin Luther King falasse assim, ao invés de falar, eu tive um sonho, ele falasse assim, olha, nós temos um problema, vamos nos reunir em grupos de 5 pessoas para discutir a respeito. Não teria tanto impacto, por causa dos neurônios espelho, a gente tem que ter empatia. Então, eu acho fundamental que as pessoas que estão empreendendo, elas saibam que sozinhas elas não chegam a lugar nenhum. Ela precisa ter uma equipe com autonomia, engajada, motivada a participar desse seu projeto. Perfeito. E aí, Luiz? Olha, a grande dor é você ser médico, abrir uma clínica e não ter nenhuma formação durante a faculdade sobre empreendedorismo. Todo médico que abre um consultório é um empreendedor. A dica que eu daria, que assim, a gente errou muito. A gente errou desnecessariamente, assim, se a gente for pensar, dá até vontade de chorar, né? Porque são erros básicos. Então, assim, eu acho que a dica da Nancy é importantíssima. E para a dica da Nancy funcionar, eu focaria em processos. A grande maioria das clínicas que estão sofrendo o que a gente já sofreu é falta de processo. A partir do momento que você começa a colocar processo em prática, você começa a ter tempo para respirar, a sua equipe também deixa de ter aquela coisa pegando fogo, sabe? Toda hora um problema,
E às vezes o mesmo problema se repetia. Eu acho que o processo foi uma coisa que foi um divisor de águas para a gente. Assim, talvez a gente não conseguisse nada do que a gente conseguiu se a gente não tivesse primeiro ido atrás do processo. Essa é a mensagem que eu deixo. Legal, obrigado vocês que nos acompanharam até aqui nesse papo. Eu quero agradecer os dois por estarem aqui presencialmente no estúdio, gravando aqui conosco no Saúde Digital Podcast. Meu enorme prazer, o Luiz já conhecia pessoalmente lá do Congresso. Estou te conhecendo agora, Nancy. Parabéns, continue com esse brilho nos olhos, continue compartilhando com os colegas, ensinando. Tem o livro, né, Como Administrar Sua Clínica, que está na Amazon para ser comprado. E deixar o contato, algum médico, algum empreendedor que quiser aprender mais com vocês. Como que pode? Tem um e-mail que vocês querem deixar, o site da clínica, como que faz? A gente pode mandar, né, um e-mail. Megaimagens.com.br, contato lá, entra em contato, falar com a Nancy ou com o Luiz. Ótimo. Então, tá aí, Mega Imagem. A gente acabou criando dentro desse intraempreendedorismo a Nagata Gasparini, né? Pode entrar em contato com a Nagata Gasparini. Eu acho que é mais focado, porque a Mega Imagem é mais a clínica, né? Essa parte de gestão a gente trouxe para a Nagata Gasparini. Tem um site, Nagata Gasparini, que é consultoria. Excelente. Obrigado, então. Sucesso para vocês. Obrigado a você. Parabéns. Valeu. Saúde digital. Parabéns.